a voz. Agradecemos ao Senhor também, Senhor Deus, pelo dia comemorado, o Dia das Mães, que o Senhor deu o privilégio a cada um de ser esse dom, e que nós filhos também venhamos a reconhecer, Senhor Deus, que só estamos nesse mundo por causa que o Senhor Deus escolheu uma mãe para cada um de nós. Abençoe a cada uma, Senhor Deus. Também toma o irmão da irmã, é o Rogério, se eu não estou enganado, o nome dele, que sofreu um acidente, que o Senhor Deus venha estar com ele nesse momento. Abençoe o culto divino, em nome de Jesus. Amém. Você tem que ficar de joelhos, pô. Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está reservado em Deus. Amadureci os sonhos que mantém em meio ao deserto que com lágrimas reguei. Meu futuro é Boa noite aos irmãos, mais uma vez. Nós vamos, nessa noite, tentar abrir nossa Bíblia, em nome de Jesus, no capítulo 19 do Evangelho de João. Nós não iremos pregar sobre Apocalipse hoje, certo?
será um culto voltado mais para o que aconteceu, né? Ou seja, a igreja também comemora, reconhece e traz também uma mensagem voltada para as mães, tá certo? Não deixe nada atrapalhar você. Capítulo 19 do Evangelho de João, capítulo 19. Quando todo mundo achar, diga amém. Acharam todos? Vamos fazer mais uma oração? Santo Deus, nosso Pai, nós rogamos a Ti, o Teu Espírito, para iluminar as nossas mentes, e que o Senhor Deus nos dê a alegria de podermos então prestar um culto ao Senhor, da maneira como o Senhor espera. Abençoe as mães aqui presentes, também os homens, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19, leia comigo a partir do verso 25 por diante, que diz assim: E junto à cruz de quem? De Jesus estava quem? Estava a sua mãe e a irmã de sua Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, versículo 26. Jesus vendo ali a sua quem? Mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, aí está quem? Eis aí o teu filho. Depois, no verso 27, disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Na leitura superficial não tem tanto o que entender aqui. Jesus estava no outro morrendo, do lado estava a mãe, e ele pediu para alguém tomar conta. Vamos começar a entender agora o versículo. O primeiro ponto que nós entendemos no versículo 25 é que diz: junto à cruz. Quem está próximo de você junto do seu sofrimento? Jesus, na verdade. Mas sabe quem é, na maioria das vezes, que nunca abandona você por nada? É a mãe. O esposo pode até ir embora no momento da sua cruz. Sabia disso? Agora, é claro, existe mãe também que abandona, isso é fato. Mas sabe, irmãos, junto da cruz de Cristo, ele ergue os olhos e ele vê quem? A mãe dele. Olha que coisa interessante. Sabe, deixa eu te dizer o aspecto de uma mãe. Eu estou falando de uma mãe, eu não estou falando de mães que colocam o filho a rialém por aí e deixam para os outros criar. Não estou falando desse tipo de mãe. Mãe, essa palavra é uma palavra forte e profunda. Mãe significa protetora, é alguém que protege, é alguém que cuida, é alguém que se dá, é alguém que se doa, é aquela que deixa de se beneficiar de algo para dar para quem? Para o filho. Ela fica com fome, mas dá comida para o filho. Ela compra uma roupa nova para o filho e veste uma roupa velha. Ela dorme no chão, mas dá um colchão para o filho dormir. Anda descalço, é verdade. Para dar ao seu filho. Ou seja, ela quer ver o filho ou a filha bem em todos os aspectos. Ela não se importa com ela. Foi o único amor que Deus achou nessa terra para fazer comparação ao seu. Mas ele ainda disse assim: haverá mães que poderão o quê? Abandonar, desprezar os seus filhos. Eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Então esse é o aspecto de uma mãe. Uma mãe, ela cuida. A mãe, ela não vê perigo para ela não entrar por causa do filho. Ela entra, como diz o ditado, no inferno pelo filho. Você sabia disso? Ela dá qualquer órgão dela para o seu filho. Será que o seu marido ou a sua esposa lhe dá um órgão se você precisar? Será? Uma boa mãe dá a vida para o seu filho. Isso, irmão. Isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o filho aqui que dá a vida pela mãe? Porque
Quando eu estava internado, a minha mãe chorou muito, né? Certo. Quando eu estava em coma. Mas você está entendendo a pergunta? Tô entendendo. Qual é o filho que tem coragem de dar qualquer obra seu também pela sua mãe? Será que tem? Hã? Não, eu não estou dizendo que não tem. Estou dizendo, será que tem? Dizer agora que a mãe está pressão, todo mundo diz. Quero ver na hora. Mas quando eu estava internado... Eu não estou dizendo que vocês estão mentindo, estou falando isso aqui não. A mãe ela é capaz de dar tudo, a vida pelo filho. Se o filho estiver diante de um canto de uma pistola do ladrão e o ladrão sair, ele tem que morrer de maquiagem, deixa ele viver. E ela não está dizendo isso de brincadeira. Ela está ali para morrer pelo filho. A minha disse isso. Mas será que Deus encontra filhos dizendo assim, eu também morro pela minha mãe? Eu não tenho dúvida de que eu encontro mãe que morre pelos filhos, não são poucas. Agora eu já tenho dúvida se eu encontro algum filho que tem coragem de morrer pela mãe dele. Ah, mas já está mais velha. Mas já viveu muito. Hã? Você entende isso? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Escute isso aqui. Escute isso. O que tem de mãe desprezada e pai não é brincadeira. A mãe, quando está mais velha, eu conheci um filho que ele fez um quartinho bem longe para a mãe dele ficar lá. E a mãe dele chalerava tanto ele. Hoje ela é morta. É um quartinho. A mãe, dentro da minha casa, amanhã aqui vai incomodar. Tem que ter um quartinho para lá no fundo do quintal. Ou quem sabe alugar uma casa, ou talvez dar o cartão. Eu trabalhei, estou dizendo isso aqui que eu trabalhei, irmão. Eu trabalhei num abrigo de velho aqui que tem gravado aqui em Cruzirada. Eu trabalhei ali. Na época que eu estava trabalhando lá, tinha quase 200 pais abandonados ali. Sabe o que o dono do abrigo disse ali? Ele disse, olha, irmão, muitos desses aqui, tem deles aqui que é de São Paulo, do Mato Grosso, Santa Catarina, essa região por ali. Sabe o que os filhos dizem a mim? Tá aqui o cartão dele, quando ele morrer, nem me avise. Enterre, aqui está o cartão. Eu disse, não, tá brincadeira, estou dizendo. Sangue de Cristo tem poder, hein? Eu estou dizendo a você. Meu irmão, eu quase choro ao ouvir aqui. Mas sabe o que eu disse para ele? Está vendo? Está vendo, meu senhor? Está vendo esses que estão fazendo isso? Talvez o senhor não vai estar vivo aqui, mas eles vão vir para aqui. Alguém vai trazer isso para esse lugar também. Porque aqui a gente faz e aqui é o lugar da gente pagar. Como que você tem coragem de fazer um negócio desse com um pai? Ou uma mãe? Por mais que ele seja. Tem muitos aqui. E tem muitos dentro aqui que estão em sã consciência de assim, meu filho ligou para você, quando é que meu filho vem aqui? E ele disse que tem que dizer para a mãe, ele disse que não vai vir, não. E se tem palavra que é tão forte que eu não vou dizer, se a situação é essa. Aí a gente quer bênção para um mundo desse. E é o único mandamento que encontro na Bíblia, entre os 10 que tem promessa, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolongue. Como que o dia de uma pessoa dessa pode se prolongar? Do lado da cruz de Cristo estava a mãe dele. Jesus, ele era um homem ocupado? Alguém aqui tinha metade da ocupação que Jesus tem? Não, irmão, não, ninguém tinha não. Mas sabe de uma coisa? Você sabe qual foi a última obra de Jesus na terra? Você sabe qual foi a última obra de Jesus na terra? Uma das últimas foi a preocupação com a mãe dele. Deixar alguém que cuidasse da mãe dele. E interessante, irmãos, eu fui estudar isso. Jesus tinha 11 discípulos vivos naquela época, mas ele não confiou a mãe dele a qualquer um deles. Sabe quem ele pediu para tomar conta da mãe dele? João. João é conhecido como discípulo do amor, sabia? Jesus não confiou a mãe dele a qualquer pessoa. A Pedro, a Tiago, porque eles sabiam que ele era colérico. E outra coisa também, Jesus sabia que Pedro era, os outros eram o que, irmãos? Eu pensei que vocês soubessem que eram os outros discípulos. Eles eram casados, irmãos. Eles tinham suas esposas. João era solteiro. E além disso, tinha um coração muito, mas muito, muito generoso para com o mestre. E Jesus sabia que ele podia contar com João. Talvez se alguém tivesse esse pedido hoje para vocês, dizer, mas eu não tenho tempo. Sabe, irmãos? Preste atenção nisso.
Maria foi aquela que protegeu Jesus enquanto ela pôde, até a sua idade maior. E no momento que ele está morrendo ali na cruz, ela está lá de lado, ela não abandonou. E se Jesus permitisse, ela teria ido para aquela cruz ser crucificada. Mas sabe de uma coisa? A vida é desse jeito, sabe, irmãos? A mãe, ela passa um tempo cuidando da gente e protegendo, não é verdade? Agora chega um tempo também na nossa vida que é o contrário. Nós temos que fazer o quê? Protegê-la e cuidar. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se um dia você arrumar um casamento, escuta isso que eu vou dizer a você. Se você tem um marido ou uma esposa que diz assim, olha, eu não quero tua mãe aqui, eu quero. Isso não é gente, viu, irmãos? Por que ele não está querendo minha mãe lá? Por que minha mulher não quer minha mãe na minha casa? Por quê? Ou por que o marido não está querendo a mãe lá? Agora é verdade que tem algumas sogras que é meio complicado, né? Mas lembre-se de uma coisa, ou complicada ou não complicada, aonde é que a pessoa vai buscar refúgio? A Deus, né? Na hora da doença, irmão, não tem complicada nem complicado, não. O momento ali é de esquecer qualquer problema, qualquer dificuldade e agir. Eu não vou querer minha mãe aqui de casa, ela é doida, ela está com um problema de saúde, ela é não sei o que, não, filho. Ela é doida, mas ela não cuidou de você está no mundo por causa dela. Filhos que têm vergonha da mãe e do pai, tá assim, ó. Você sabia? Não é poucos. Bênção não pode ter para nós desse jeito. Então, cruz aqui, irmão, significa o momento mais difícil da hora de Jesus, da vida de Jesus. Mas Jesus pode contar com a presença da sua mãe ali. Você sabia que muitos discípulos aqui tinham morrido? Você sabia disso? Você sabia que muitos discípulos aqui nesse momento correram, mas sabe quem não faltou ali? O discípulo do amor. Entendeu? E nem tampouco a mãe de Jesus. E Jesus agora estava partindo e ele disse, mas eu vou deixar alguém para cuidar da minha mãe. Será que a sua mãe tem sido uma preocupação sua? Quer que eu te diga uma coisa? Não vai achar que não? Eu não conheço a sua vida, nem você a minha. Tem muitos filhos que comemoram esse dia, mas passou o ano todinho, a mãe dele nunca ouviu. Sabe, irmão? Não chegou lá na casa dela, presente, bênção, visita. Talvez ela passou o ano todo e não recebeu a bênção. Mas nos dias das mães, muitos vão lá tirar uma foto, comer a galinha que a mãe preparou e deixar lá aqui e osso em cima da mesa e prato sujo para ela lavar. Você sabia disso? Por que eu só convido a minha mãe para minha casa no dia da mãe? Isso é um dia, uma tradução que se comemora, tudo bem, mas todo dia a dia de ganhar presente, de dar presente, de dizer que ama, não precisa de um dia para dizer isso. Sabia? A minha mulher diz assim, já foste lá na tua mãe hoje? Isso ainda não. Fui quando eu cheguei lá, acho que já fui atrás dela bastante. Não estava lá. Mas no dia da mãe tu não foi lá? Eu digo, eu fui, ela não estava, mas para mim todo dia é dia dela. Quando ela estiver viva, para mim é o dia da mãe. Sabe, irmãos? Você sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui. Não é hoje que eu tenho que ir para a minha casa da minha mãe dizer, tomar a bênção, dar um abraço, levar um presente aqui, ó. Tudo bem, como se tem um costume, é um dia, né? Se comemora. Não estou dizendo que é errado você ir lá, não estou falando isso. Mas melhor ainda é eu ter o hábito de sempre ir lá. Não é verdade? Melhor ainda é eu ter o costume de sempre estar. Tá certo? Eu não gosto muito de ir na casa da minha mãe quando meu irmão está lá, eu tenho um irmão que bebe e arruma encrenca e tira o sossego dela e quando ele está por aí, não gosto muito de ir lá porque ela não tem mais tempo para ninguém, só para atender a cachaça dele. Então eu prefiro não ir para evitar problema. Entende isso? Mas sabe, irmãos, outros deixam para dizer que ama, que gosta, que lembra quando morre. Aí a minha heroína, minha não sei o que, e ela tá lá, rede social, nem olha, cheio. Minha heroína, minha coroa, minha não sei o que, e às vezes tudo mentira. A pobre da heroína sabe o que come na mulher dele, ou dela.
Exatamente. Quando é no outro dia, tudo muda. Sabe, irmãos, mãe é algo que nós refletimos e entender. Independente se a minha mãe tem um juízo fraco, se ela é problemosa, se ela é não sei o quê, se ela tem algum tipo de fraqueza, todos nós temos. E às vezes a gente diz assim, mas por que eu não nasci em outra família? Porque era aquela família que Deus, foi aquela mulher que Deus viu que tinha capacidade de cuidar. Sabia disso? E tem uma série de coisas que nós deveríamos levar em conta. Será que Deus erra no que Ele escolhe? Por que Ele me escolheu para ser filho da mãe que eu sou? Porque Ele sabe de tudo, irmão. Você sabia? Agora, nem tudo que eu estou dizendo, irmãos. Deus ele só permite dar a gente aquilo que Ele sabe que nós merecemos. Porque Deus conhece o seu DNA e o comportamento de cada um de nós. Deus não vai colocar, sabe, irmãos, uma pessoa na companhia de outra que Ele sabe que vai alguma coisa ali dar errado. Ah, mas deu errado na vida dessa mãe que é a minha mãe. Sim, a tragédia acontece na vida de qualquer uma pessoa. Tem pessoas muito educadas, famílias muito educadas, mas que aconteceu uma tragédia ali dentro. Já sabe o que eu estou dizendo aqui? O relacionamento da mãe da gente com o pai da gente acabou muito. Eu me lembro que eu tinha acho que uns 4 a 5 anos. Por aí assim. A irmã, a mãe do som é viva ainda? Sim, graças a Deus. E pai? Também, toda vez. Meu pai faleceu. Entendeu? E aí o que acontece? Se separaram. E o propósito do diabo é esse, te mandar. Sabia, irmãos? Colocar as famílias em ruína. Mas Deus é tão bom que Ele pega o que é catastroso, não? E ainda Ele consegue, sabe, irmão, restaurar. Hoje, graças a Deus, minha mãe está lá, ela não... A mãe da gente não tem um juízo 100%, isso é fato. Não somente ela, mas um bocado da nossa família não tem o juízo, faz alguns parafusos. Entende? Isso é fato. Quem conhece a família da gente sabe. Mas foi a mãe que Deus me deu. E se eu tenho um pouquinho de juízo a mais, o que é que eu tenho que fazer? Ter paciência com quem tem o juízo mais fraco. Entende isso? Eu sei que na ignorância deles, dos meus avós, que nós fomos criados com os avós da gente. Eu fui criado desde pequeno com meus avós. E às vezes eu dei para minha mãe. O meu avô, eu tinha mais amor por ele do que pela minha mãe, porque eu fui criado com eles. Entende? Por que um filho ama tanto a mãe? Porque criado com ela, recebe muito carinho, muito amor e muito apego. Entendam isso? No caso, eu fui criado com meus avós. A minha avó me criou também. Entendeu, irmãos? É a nossa segunda mãe. É. E eles nos amam mais do que para essas primeiras, viu? Não fosse minha avó, tava na rua. Tá vendo? Então a gente precisa entender isso. Eu queria abrir um texto com vocês em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Abra aí, por favor. Provérbios, capítulo 17. Acharam? Provérbios, capítulo 17. Quando todo mundo achar, diga, meu irmão, amém. Provérbios, capítulo 17. Acharam todos? Versículo 6 diz assim, ó, verso 6. Coroa dos velhos são o quê? Os filhos dos filhos, ou seja, os netos. E a glória dos filhos são quem? Os pais. São os seus pais. Aqui está envolvendo pai e mãe. Aí o texto está dizendo, a coroa dos velhos, ou coroa de glória, é os filhos dos filhos para os pais. E o texto está dizendo que a coroa dos filhos, ou a glória dos filhos, são os seus pais. E aí nasce a pergunta, será que meus pais são minha glória? E a sua? Ninguém melhor do que você para saber, não é verdade?
Eu conheço filhos que nunca conheceram seu pai, conheço outros que pelejam para ver se um dia conhece. Outros que até colocam por rede social para ver se um dia descobre quem é. Sabe, irmãos? Você sabia que raramente, escuta o que eu estou dizendo a você, você vê mais pessoas que não criou-se dentro de um relacionamento bom ali dos pais do que pessoas que tiveram um bom relacionamento com os pais, que foram criados e viram ali. É muito raro isso hoje em dia, você sabia disso? E isso afeta a vida de cada um de nós. Tem a questão da que envolve a questão da criação, a questão da educação, tudo isso. Quantas mães não ficam com a carga de criar filho sozinho, que o marido fez embora e deixou tudo com ela? Mas o que eles não sabem é que lá na frente um dia vão prestar conta. E aí você vê filhos revoltados, traumatizados, depressivos, com problemas. Por quê? Porque trouxe lá dentro Há mães que não puderam criar seus filhos, tiveram que dar para outros e por aí vai. E isso não agrada a Deus de jeito nenhum. Ele queria se revoltar. A minha avó minha mãe deu para minha avó porque não tinha condições de me criar, não. Certo. Tinha não. Mas graças a Deus não está criado aí, né? É, graças a Deus, né? Não, só estou contando a minha história, né? Eu estou dizendo graças a Deus que o senhor está criado. É, mas no tempo minha avó... minha avó não. Minha mãe não tinha condições de criar eu e meu irmão, né? E Pois é. minha avó criou eu e meu irmão, né? E graças a Deus por isso, né? Capítulo 23 de Provérbios. Capítulo 23 de Provérbios. Capítulo 23, verso 22. Versículo 22, irmãos. Diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não desprezeis a tua mãe. Quando vier fazer o quê? Envelhecer. Quando vier envelhecer, está dizendo aqui o texto. Eu ia falar isso, irmão, mas só para não atrapalhar o senhor. Eu sei isso na cabeça. Que bom, graças a Deus. Abraçar as mãezinhas novas hoje é uma beleza, não é verdade? Tem até outro dia eu vi um vídeo é bem fácil estar por aí circulando, uma imagem dos filhos pequenos arengando porque eles querem a mãe, puxa de um lado e puxa do outro. Mas aí eles estão rapazão e a mãe está velha e agora é um entregando ao outro. Cada um que está querendo correr deixa a mãe para lá sozinha. Aí aquilo é uma realidade hoje em dia para muitos. Está em provérbio, né? Isso é uma realidade para muitos. Não, isso que eu estou falando é uma história para pular do Facebook, né? Sabe, irmãos? Mãe, ela é até Jesus voltar. Agora aquela morra vai estar lá, é sua mãe. Quando ressuscitar, vai ressuscitar a sua mãe, não é a mãe de outra pessoa. Filho também é eterno. Até Jesus voltar. Entendam isso. Mesmo que não preste, uma mãe de verdade, ela nunca acredita que o filho não presta. Sabia disso? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que uma boa esposa também é a semelhança de uma mãe? Você sabia que um bom filho é a semelhança de um pai? Mas de onde eles aprenderam essas coisas? De onde eles trouxeram isso? Eu tenho um livro em casa da senhora Eluate e ela diz assim: toda pessoa que vai se casar e namorar deveria observar o comportamento do namorado ou da namorada para com os seus pais. Se aquela moça ou aquele rapaz não trata bem a mãe dele e o pai dele, se quiser se arriscar a casar com ele, se arrisca, mas você vai casar com o diabo. Você sabia disso? Eu tomei um susto quando eu li isso. E um dia eu escutei, muito antes, eu nem sonhava em vir. Isso foi lá para o ano de 99 para 2000. Eu trabalhava lá no Rio e um dia chegou um senhor perguntando a um senhor que mora aqui na Serra, vivo aqui trabalhar com ele. E ele perguntou assim: seu filho casou? Isso ainda não, mas estão doidos. E aí ele disse: e o seu? Eles são um amigo, o cara lá de Vitória veio olhar para o dele para comprar. Se a sua menina, o seu também então, noivo já casado, disse:
vão casar tal dia. Ontem eu estive visitando com meu filho a família deles. Eu fui fazer uma visita ontem muito necessária. E aí ele foi e perguntou por que ele, o necessário. Ele disse: olha, fulano, diga para o seu filho fazer isso também. Nós fomos lá para ver o comportamento dos noivos dos meus filhos com os pais dele, sem que ele perceba. Mas por quê? O que tem a ver? Aí ele conhecido, né, até brincou assim: vai casar com o filho, né, com a mãe e o pai? Disse: não, você está equivocado. Quem disse aqui naquele homem? Toda vez que eu leio esse texto eu me lembro dele. Acho que não sei nem se ele é vivo ainda. O que eu trabalhava com ele é vivo aqui, Deus Marou, eu moro aqui na Serra dele. Foi a ele que ele disse isso. E ele disse assim: não, você está equivocado. Se o noivo que a minha filha escolheu para casar, se esse camarada não respeitar o pai e a mãe dele, Deus me livre que ele case com a minha filha. Olha que coisa interessante, irmão. Não quero nunca que ele case com a minha filha. Do mesmo jeito, se a minha nora que vai casar com meu filho, se ela não tratar bem a mãe dela, se ela não respeitar, se não ajudar, eu não quero ela para ser mulher do meu filho, não, de jeito nenhum. Porque ela vai tratar mal meu filho. Do mesmo jeito é meus filhos, eu vou dizer isso para eles lá. Eu tivesse pensado nisso. Do mesmo jeito, escuta isso aqui que eu estou dizendo a você. Do mesmo jeito, irmão. Ele disse: os meus filhos, se eles não me tratarem bem, não me respeitarem, como é que ele vai respeitar o irmão? Se eu não respeito minha mãe, eu vou respeitar a mulher que eu vivo com ela, irmão. Escuta isso aqui que eu estou dizendo. Isso é muito sério, isso é do céu, não é eu que estou inventando isso aqui. Viu, irmãos? Se a tua mulher, que agora você já está casado, não tem mais jeito, não? Agora você tem que orar por ela. Orar por ela, viu? Entende isso? E ela orar por você. E lembrando uma coisa: o que nós fizemos na ignorância, Deus não levou em conta. Ô irmão, é pecado casar com uma viúva? É pecado? Eu nunca ouvi dizer isso. Mas acho que... Eu só estou dizendo que os... Abraão casou ou você não casou depois que Sara morreu? Não, nunca casei não, mas... Não, eu tô falando Abraão, meu irmão. Abraão, né? Ele não casou? Casou, mas eu estou falando uma coisa para o senhor. Não, eu estou dizendo o senhor que Abraão casou, nunca vi pecado com isso. Eu vou atrapalhar o senhor, mas é melhor o senhor pregar. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Fala aí. Você sabe por que hoje em dia existem tantos relacionamentos que não estão dando certo? Porque é esse ponto que é negligenciado. Não se leva isso a sério. Não, eu estou apaixonado, é amor à primeira vista, eu não vivo mais sem aquela mulher, não vivo mais sem aquele rapaz. Não, eu não posso, eu tenho que me casar com ele. E às vezes a mãe e o pai chegam e rapaz, não entra não, aquele eu conheço. E eles são mais experientes do que a gente. São mais velhos, irmão. Rapaz, não casa com aquela mulher não. Não entra naquele negócio não, que tu vai quebrar a cara. Quando pensa que não, a gente entra, porque não nos dominamos. E depois, lá vem o quê? A dor. Lá vem o sofrimento. E outra coisa, irmão. Quando eu não dou ouvido ao pai que está dizendo que eu não vou entrar naquele casamento, eu estou fazendo o quê? Desrespeitando o meu pai. Você sabia disso? E vou repetir aqui, irmãos. Capítulo 20 de Êxodo, verso 12, se eu não estou enganado. Honra o teu pai, tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Parece que é capítulo 12 ou é 13. Não é capítulo 20, verso 12 ou é 13. É Gênesis, 12, né? O que significa honrar pai e mãe, irmãos? Está no escrito no horário. Mas se o meu pai disser assim, irmão, não casa com aquela mulher não, e eu casar, eu respeitei? Não. Está percebendo? Aí lá na frente, 10 anos, 15, porque Deus dá tempo. No horário do dicionário está escrito honrar é obedecer. No horário do dicionário. Honrar significa respeitar, obedecer. No Como é horário... que eu honrar Deus quando eu obedeço a Ele? Uhum. Se eu não obedeço, eu respeitei em quê? Eu estou honrando por boca, mas... Entendeu? Meu primeiro relacionamento, eu quebrei a cara. Novo, vivia na zoeira, mas a minha mãe ainda me deu conselho. Rapaz, até a mãe de criação, que eu olhava na galera, não entra ali não, mas eu entrei. Depois eu paguei o preço muito alto, irmão.
muito árduo. Sabia? A aparência engana muita gente, irmão. Você pensa que você namorar com uma pessoa 3, 4 anos, isso te leva a conhecer ele? Até hoje tu é casado e ainda não conhece a pessoa que tu vive com ela. Cada dia que tu convive, vai aparecendo coisa que tu diz, eu sabia que esse intruso tinha isso. Traço de caráter que ele começa mostrando depois. Do mesmo jeito tu começa descobrindo na tua mulher. E o que você tem que fazer ali é orar por aquilo ali. Sabia? Pedir a Deus, Senhor, ajude que ela mude, sentar, conversar. Aí o problema é que hoje em dia, irmão, quando descobre esse tipo de coisa, aí quer separar. Deus não deixou ele desse jeito, não. Precisa sentar e conversar e resolver o problema. É por isso que hoje em dia você não tem uma família saudável. Raramente você tem. Porque não se tem um diálogo saudável ali dentro da família. Entende? E existe a lei sabe, irmão, da questão de herdar, trazer lá do histórico da família aquilo ali. Minha mãe fez isso, meu pai fez isso, tem a possibilidade daquilo se desenvolver ao dentro de mim. Sabia disso? Você sabe E haver aquele trauma dentro daquela segurar aqui família. para gravar, você não E está mexendo. Deus avisa isso. Ele disse, eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos Goiânia, filhos. As pessoas não entendem isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso e não estou dizendo isso aqui manchando o caráter da minha família, de jeito nenhum. Mas na minha família é de se contar a dedo os casamentos que deram certo. Eu estou dizendo uma mentira aqui. Eu vou no banheiro, né? Quase todos, hein? O segundo casamento, terceiro casamento.